Sejam mais uma vez bem-vindos à roda de conversa com as quatro mosqueteiras. Hoje, iniciando o mês de setembro, Setembro Amarelo aqui no Brasil, a gente pode falar um pouquinho a respeito da prevenção, pós-venção como práticas diárias. E aí, então, venho aqui convidar a todos que estão nos assistindo a trazer uma possibilidade de que a prevenção não seja apenas nesse mês, porque nós consideramos que o acolhimento ao sofrimento existencial deve ser prática diária, dia a dia, e aí nós nos consideramos, né, cuidadoras, acolhedoras, aquelas que provocam reflexões a respeito da necessidade diária do acolhimento, do cuidado humano, do respeito ao sofrimento existencial. Então, aqui nós estamos, né, gravando exatamente para te convidar a pensar, né, dia a dia nessa tarefa árdua que é acolher o sofrimento existencial. Então, passo a palavra para as nossas queridas, né, para as minhas queridas mosqueteiras, para a gente começar a esquentar essa roda de conversa nesse primeiro dia do setembro. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar com vocês novamente. Eu acho que o tema que nós estamos trazendo hoje é de extrema importância, até porque, iniciando esse mês, nós temos maiores reflexões acerca de um assunto que é tão complexo, né? E que exige nossa percepção, o nosso olhar sensível, olhar e ver, né? Como existe essa diferença, Saramago diz isso no ensaio sobre a cegueira, essa diferença entre olhar e você ver e sentir o outro. Então, o suicídio é um fenômeno multifatorial que exige esse olhar mais sensível de nós todos, esse ver a dor do outro de uma forma diferenciada. Então, é um tema bastante interessante, que nós estamos com duas experts no assunto aqui hoje, então nós temos muito a aproveitar sobre esse tema. Olá, é uma grande alegria estar aqui de novo com as amigas mosqueteiras e com vocês, trocando ideias, né? Porque ninguém é especialista na questão do suicídio, porque é um fenômeno multifatorial, com diversas entradas, com diversas questões, e quanto mais a gente puder olhar a pessoa que está em sofrimento, em que em algum momento da sua vida considera que essa vida talvez não valha mais a pena ser vivida, é uma questão muito importante. Qualquer resposta simples, qualquer possibilidade de tentar encerrar a questão com então a pessoa se matou por causa da pandemia, porque ela perdeu o emprego, porque ela se separou de uma pessoa muito querida, é sempre uma resposta simplista. Claro que a gente tem alguns eventos que são disparadores, mas o suicídio é sempre uma história muito complexa, que começa em algum momento, às vezes nem tão claro qual é esse momento de início, e para ser visto como suicídio, resulta em morte. Mas a gente vai ver que tem muitas situações que não resultam em morte e que poderiam caber nessa discussão. Então, esse é um primeiro momento, né, de trocas entre nós, né, para dizer o seguinte: a gente nunca sabe tudo, a gente sempre tem alguma coisa a mais a refletir, e esse também é o objetivo do nosso encontro. Mais uma coisa, não é nem coisinha, mas um aspecto importante é dizer que o suicídio diz respeito a todos nós, né? É um evento que toca cada um de nós, talvez com graus diferentes de intensidade, de impacto e de sofrimento, mas diz respeito a todos nós. E durante muito tempo se pensou que não era para falar sobre suicídio, um assunto tabu, difícil e tal, e hoje é muito bom, essa perspectiva está mudando, e sim, nós precisamos falar sobre o assunto, diz respeito a todos nós. E a grande questão é assim: como falar sobre esse assunto? De que maneira?
né? Essa é a preocupação principal hoje. Então, passo a palavra para a próxima mosqueteira. Oi, meninas, mais uma vez juntas aqui, Setembro Amarelo, e eu tenho aprendido trabalhando com a Karina essa questão de que é uma prática diária, pensar no acolhimento, tratar desse tema que é tabu, sim, e espero também que a gente consiga entregar ao final dessa roda um pouco de sensibilidade no sentido de pararem de tratar o suicídio coisificando ou julgando, trazendo essa ideia de que precisa ter coragem, não, isso é covardia, fez por conta disso. Isso é uma situação que sempre me incomoda demais. A gente fica sem saber porque diz respeito a todos nós, e o suicídio, a notícia de um suicídio chega para cada um de nós e trazendo uma sensação de tristeza, de impotência, de eu podia ter feito mais, essa sensação de que se eu tivesse dito tal coisa, talvez essa pessoa não tivesse passado por isso. Então, são tantas confusões de quem está nesse entorno desse evento, e a cabeça bagunça e a gente se sente na obrigação de racionalizar e tentar explicar algo que foge totalmente do nosso controle. Então, bons trabalhos para nós, que a gente tenha muita espirituosidade, que a gente tenha bastante alegria no coração para tratar um assunto tão delicado. Eu acho bonito isso que você traz, né, Paula, porque a proposta é que a gente entregue realmente uma discussão. Só que quando a gente entra numa demanda de entregar antes de acontecer o caminho, a gente também fica paralisado. E quando a Júlia traz, né, que o suicídio diz respeito a todos nós, talvez seja isso que a gente possa trilhar, talvez seja isso que a gente possa fazer na nossa discussão. É entendendo que passo a passo, e por isso diz respeito a todos nós, passo a passo, né, de uma forma muito cuidadosa, a gente pode se atrelar a tudo aquilo que é incômodo do ser humano. Por isso que diz respeito a todos nós, porque o suicídio, segundo Schneidman, é realmente um ato definitivo para um problema temporário. Então, se a gente começa a compreender isso, a gente precisa ajudar as pessoas a lidarem com os próprios problemas. Porque na dificuldade de eliminar ou solucionar o problema, a pessoa começa a vislumbrar no suicídio a possibilidade dela se libertar, dela se livrar desse sofrimento. Então, por que diz respeito a todos nós? Porque a gente está lidando diariamente com a labuta, né, da gente conseguir viver e né, lidar com as adversidades. E principalmente agora, pós-pandemia ou durante a pandemia, não sei nem se a gente saiu, a gente está também em sofrimento, porque a gente vive uma certa desesperança, né? E a desesperança, ela vai acontecendo principalmente por a gente não ter prazos. E que é coisa que mais atordoa um ser humano a não ter um certo controle utópico do próprio tempo, de como é que ele vai gerenciar a própria vida, né? As nossas agendas foram modificadas, aquilo que era conhecido também foi muito modificado. Então, houve uma preocupação muito grande, principalmente em março, que nós nos juntamos, e esta roda de conversa é um resultado de um programa de ações que nós começamos a fazer em virtude da preocupação do que a gente está vivendo agora. A gente não tinha bola de cristal, mas houve sim uma preocupação com toda a temporada que nós vivemos, de incertezas, de dúvidas, de experiências de primeira vez, né? Quer dizer, a gente enfrentou uma nova realidade, e isso eu acho que é importante a gente falar enquanto prevenção também do comportamento autodestrutivo, porque fazer prevenção do comportamento autodestrutivo e do suicídio é também antecipar que nós estaremos, né, num caminho que a gente vai ficar atordoado. E quando a gente fala atordoado, né, e perturbado, é porque vai gerar um sofrimento, né, e um sofrimento normalmente que acontece, né, quando a gente lida com um desconhecido. Então, felizmente, hoje a gente já tem feito algumas ações, né, no programa Raise Somos Mudanças, que visavam realmente esse acolhimento,
visavam este cuidado e esse plano de ações que a gente não ficou na impotência. E o que eu acho mais bonito, né, que cada vez mais, se a gente vai olhando todas as gravações que nós fizemos, a gente vê um crescente, inclusive na nossa conduta aqui na roda de conversa. Isso é lindo, né? A Paula, que tem esse cuidado de fazer edição, né, de colocar, né, nas mídias, né, ela mesma sempre falou, Dindesa está ficando cada vez mais bonito, porque a gente vai encontrando um jeito que nas primeiras rodas, lembra como a gente ficava perdida, né? Lembra como a gente ficava atordoada, inclusive, para lidar com a novidade. E hoje em dia, a gente tem até uma ferramenta, uma plataforma que a gente se sente mais segura, a gente tem já, né, manda para o meu e-mail, manda para o meu grupo, sabe? Então, a gente tem um certo conforto, inclusive, para lidar com o desconhecido. E aí, eu entendo que isso que seja a prevenção. A prevenção, ela precisa estar pautada diariamente nesse solo que a gente vai andando dia a dia e enfrentando as adversidades. Né? E por isso que o acolhimento tem que ser prática diária. Por isso que o fortalecimento daquele que está em vulnerabilidade tem que ser prática diária. E isso nós conseguimos se o suicídio diz respeito a todo ser humano, diz respeito a nós. O cuidado com o sofrimento humano também tem que fazer parte do nosso hall, né, do nosso escopo de trabalho. E aí, por isso que não poderia ficar somente em um dia 10 de setembro, não poderia ficar em um mês, que, né, esse mês de setembro amarelo. Precisa ser prática diária, de janeiro a janeiro. A gente precisa ter uma responsabilidade, principalmente brasileira, para a gente trazer este dever. E o dever é como é que a gente vai respeitar aquele que está em sofrimento. Né? Então, por isso que eu trago uma diferenciação, que eu desde o doutorado, né, Júlia, eu trago esse convite para a gente não confundir prevenção com previsão, tampouco evitação. Infelizmente, nós não somos onipotentes para evitar um suicídio. Gostaria eu, ou como eu gostaria nessa luta. Mas assim, e também gostaria de ter bola de cristal para né, fazer essa previsão. Né? Quando a gente fala de prevenção, é trazer essa discussão, é provocar espaços para que a gente se conscientize que é nosso dever trazer uma linguagem mais respeitosa, mais cuidadosa para aquele que está em sofrimento, né? Não acusar, não julgar, né? E isso é muito difícil, porque é muito fácil a gente ser pedra, o difícil é ser vidraça. Então, muitas vezes, o que eu mais vejo, e eu advogo, e eu não sou advogada, a advogada aqui é a Paula, né? Mas eu advogo muito para a dignidade existencial, para trazer um pouco mais de integridade nessas pessoas que estão em sofrimento, que tentaram o suicídio, que têm muitas dificuldades para serem inseridas socialmente, porque são apontadas como pessoas que foram fracas, como a Paula falou, né, que foram, né, e são taxadas como pessoas que não são capazes nem de cuidar de si. E aí eu acho que é isso que a gente tem que mudar aqui, na nossa visão, a nossa percepção. É uma visão um pouco mais acolhedora daquele que um dia tentou o suicídio, mas não pode ser confundido, né, com o seu próprio ato. É uma pessoa, como a Júlia traz, a Nelly também traz muito esta, né, essência e essa importância de um ser humano ser concebido como um ser humano. Muito lindas suas palavras, Karina. E eu acho que é muito importante realmente que nós pensemos que o suicídio faz parte da nossa cultura, da nossa sociedade, de todos nós seres humanos. Se nós somos seres humanos, tudo que acontece com outro ser humano nos afeta. E cada ser humano entende, significa, simboliza as experiências da vida à sua própria maneira. Então, quando a Paula traz a causa, né? Porque muitas vezes a gente procura a causa. Por que aconteceu isso? Por que essa pessoa se matou? Por que ela cometeu o suicídio, né?
É tão difícil você chegar nessa causa. Alguns, como a Paula falou, acham que seria uma covardia de você sair do mundo frente a um problema. Outros já podem ver isso como uma coragem. Outras pessoas interpretam isso como um ato corajoso, até de você conseguir dar cabo de algo que é seu naquele momento de uma forma tão traumática, né? Então, a causa talvez não seja o mais importante. O mais importante seja o sofrimento que essa pessoa sentiu e ela sem ver uma outra escolha que não fosse aquela para superar aquela dificuldade. Uma dificuldade ou uma experiência que ela simbolizou, ela significou como intransponível, como sem solução. Naquele momento, ela não consegue outra saída a não ser essa. Então, eu acho que esse fenômeno, que é multifatorial, como diz a Júlia, nos afeta como um todo, porque nós fazemos parte desse grupo de seres humanos. Nós somos seres humanos. Então, se acontece com alguém, nos afeta de uma certa maneira. É alguém que nós estamos perdendo sem saber exatamente o porquê. Muitas vezes existe um bilhete, uma mensagem que até justifique e traga para nós essa causa. Mas muitas vezes isso nem acontece. Eu tive uma amiga que perdeu um filho assim, sem bilhete, sem mensagem, sem nada, e ela ficou anos e anos se perguntando o porquê daquilo, aonde que ela tinha errado. Então, isso é uma herança do suicídio, essa herança que fica muitas vezes para os que estão vivos, familiares, pessoas mais próximas, amigos. Como que isso foi acontecer bem ao meu lado? E eu não percebi nada, eu não enxerguei, eu não vi, eu não compreendi, eu não olhei. Então, é um assunto de uma complexidade extrema e que deixa, muitas vezes, uma herança que dura anos, 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 se não o resto da vida dos que ficam, nessa angústia de não saber o porquê, de não saber por que eu não fiz nada. Então, é uma impotência tão grande para quem fica, que muitas vezes isso traz um adoecimento existencial para as pessoas que ficam. Então, quando você fala, Karina, dessa ação diária, é porque nós estamos preocupados não só com aquela pessoa que, no momento de desespero ou de falta de escolhas, ela se matou, mas também dos que ficam. É um complexo todo ali dessa pessoa que comete o suicídio, as pessoas que ficam. Para alguns, a vida nem sempre vale a pena. E nós temos que estar atentos, sim, à nossa prática diária, desse acolhimento, de nós termos um olhar perceptível, um olhar sensível. Eu volto a falar, como nós falamos na última roda, da presença sensível. A presença sensível é amorosidade, é sensibilidade, é vida. Você está ao lado do outro completamente, você trazendo a vida para aquela pessoa. É aquela presença que acolhe, aquela presença que é amorosa e que percebe o que está acontecendo com o outro. Eu acho que isso é acolhimento. Isso é a nossa prática diária, essa atitude de estar juntos. Eu queria, né, tocada pela palavra aqui das minhas queridas amigas, né, pensar que o suicídio, aliás, eu costumo usar nos meus textos a palavra suicídios, porque, na verdade, a gente não tem um suicídio emblemático, né? A gente tem suicídios impulsivos, suicídios planejados, nós temos pessoas... Então, a grande pergunta é assim, e como diz a Karina, muitas vezes a verdade se vai com quem morreu, né? Então, a gente tenta, se debate, vai atrás, né? Isso é uma das coisas que torna muito difícil o luto pelo suicídio, que já vai falar sobre isso, né? Porque essa tentativa sempre de encontrar uma razão, um motivo, uma explicação, né? Porque o suicídio, a morte por suicídio, vamos dizer assim, ela mexe profundamente em graus de impacto diverso, mas com todos, né? Claro que mais com familiares, mas eventualmente com amigos, eventualmente com pessoas que estão no caminho, né? Então, essa questão, vamos dizer, eu diria para nós, que somos profissionais, mas para todo mundo, é uma situação extremamente
desafiante, e por isso o processo de acolhimento é tão importante. Porque enquanto a pessoa está viva e ela está nesse dilema entre viver de uma outra forma, ou morrer, né? Ela está se debatendo. Nós somos formados por estruturas de personalidade construtivas e também destrutivas. Isso tudo convive com nós durante a vida toda. Tanto que eu cito aqui o Roosevelt Cassorla, um grande especialista na área de suicídio, psicanalista. Em muitas aulas ele faz uma provocação, né, quando ele está falando com a plateia. Quem de vocês nunca pensou um dia em morrer? Né? Porque estava tudo muito difícil, porque a vida não vale a pena. Né? Então, isso acontece com todos nós. O que vai acontecendo com a pessoa que está num sofrimento psíquico forte, ou sofrimento existencial, como a gente pode chamar também, ou uma dor interna que não tem como sair, é que esse pensamento sobre morrer, sobre a vida que não vale a pena, sobre se matar, começa a ficar mais frequente, podendo chegar até a ser cotidiano, né? E aí, poder ouvir que essa pessoa está falando sobre isso, que ela está em sofrimento, é muito importante. O que muitas vezes essa pessoa vai encontrar na sociedade em geral, ou as pessoas vão embora e falam, eu não quero falar sobre isso, morte é muito difícil para mim e tal, ou então elas começam com uma série de conselhos. Então faça isso, saia, vá se divertir, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Essa escuta cotidiana, profunda, da pessoa que está se debatendo nesse processo é muito importante. É muito importante essa acolhida, e por isso que é muito importante que cada vez mais, sim, a gente vai falar no mês de setembro, mas a gente continue falando depois. Tem a escuta profissional, mas tem a escuta do cotidiano, das pessoas próximas, da família, dos amigos, né? Sobre esse sofrimento. A gente não acaba com o sofrimento fingindo que ele não existe, né? A gente precisa falar sobre ele, a pessoa precisa elaborar isso, né? Por que está tão difícil? O que é que a gente usa um termo cotidiano? O que é que está pegando, né? Onde que está essa situação assim dolorosa e tal? E deixar a pessoa falar sobre isso, não adivinhar o que ela vai dizer. Deixar, porque as palavras, elas substituem os atos. Muitas vezes a pessoa atua porque não fala, né? Se ela puder falar sobre isso, ela não precisa obrigatoriamente atuar. E isso pode resultar em que ela não se mate, né? Mas que ela possa falar sobre o que está sendo difícil na vida, o que está sendo, que está causando tanto sofrimento. Então, por isso eu gosto muito dessa ideia, dessa prática cotidiana, né, que precisa estar presente para quem está em grande sofrimento. Tá? Então, mais umas palavras, né, aqui para a gente ir pensando. Eu acho bem bacana isso que você traz, Júlia, porque eu coloquei aqui que o melhor presente, então, e a melhor entrega é o caminhar juntos, né? É fazer com que a pessoa não se desfoque do próprio sofrimento. Quando você fala, a gente não lida com sofrimento fugindo dele, é exatamente isso, né? É você ficar junto com essa pessoa, mesmo que você não saiba a saída, você fala, olha, eu também ainda não sei a saída, né? E o que importa é a gente traçar e trilhar esse caminho juntos. Você não está sozinho. Essas palavras são mágicas, sabe? Eu quero que você sinta que você não está sozinho e que eu estou disponível para estar com você. Aí a gente tem que fazer um certo pacto, me ajuda a te ajudar. Isso é uma das coisas que eu mais trago, né, no meu trabalho com o manejo do comportamento suicida. Eu quero que você me ajude a te ajudar. Quer dizer, a gente já estabelece uma cumplicidade, e eu acho que isso é essencial. Né? Quando a Nelly traz a questão de que alguns enlutados, algumas pessoas que foram impactadas pelo luto, inclusive pelo suicídio de quem amam, né, ficaram sem respostas
né? E aí eu endosso aquilo que você trouxe, que é a minha fala, a verdade vai embora com aquele que se mata. Infelizmente, são elucubrações, e que a gente, sim, tende a entrar numa montanha-russa, que é uma busca de porquês, de explicação. E uma explicação é muito simples, é muito reducionista para toda a história da pessoa. Então, realmente, por isso que a verdade vai embora com aquele que partiu pelo suicídio, porque ele sabia da verdade dele. E a gente é uma complexidade de verdades, né? A gente tem que considerar que realmente, mesmo que a pessoa tenha deixado uma carta, né, ela é só uma partezinha de uma totalidade de uma história, e talvez seja uma parte da qual a pessoa estava se sentindo desesperançosa, desesperada, o que apazigua, porque a gente tem uma partezinha de uma incógnita, né? Porque a gente vive um mistério quando a gente é lançado no suicídio. E aí, então, vem todas essas sensações de, né, impotência, de culpa. E a culpa, ela entra exatamente nesse momento, porque a culpa é essa potência que nós que ficamos sentimos, porque a gente tem a ilusão que a gente poderia ter mudado o desfecho da situação. Né? Na verdade, eu costumo falar que a culpa é uma onipotência frustrada. Tanto é que culpa significa dívida. Né? Então, ela vem de uma palavra alemã que significa dívida. Então, nós somos eternamente e existencialmente culpados, porque a gente sempre está em dívida. E com o suicídio, né, o que acontece é que a gente fica mais endividado, porque a gente não conseguiu exercitar a potência que a gente acha que poderia ter exercitado. Tanto é que o verbo é deveria, poderia, falaria, né? Se essa pessoa que se matou não tivesse se matado. Você percebe que, então, a gente é lançado, e aí eu tenho o privilégio de fazer parte da equipe do Núcleo de Assistência Social do Instituto Sede Sapiens, né, que a gente oferta desde novembro de 2019, né, um grupo de enlutados por suicídio. E aí a gente tem, sim, né, que fazer um acolhimento. É um grupo especificamente para o luto por suicídio. Isso eu aprendi com a Maria Júlia, né? Que aí, assim, a gente fez o estudo tanto do doutorado quanto do pós-doc, que o luto por suicídio tem especificidades, né? Então, a gente tem um grupo específico ofertando acolhimento diário, mas, assim, a gente tem encontros mensais, mas diariamente a gente tem um grupo no WhatsApp que a gente cuida e a gente vai zelando de todos esses sentimentos que vão surgindo. Quer dizer, é tão impactante, pode ser até traumático e complicado este luto, né, por suicídio, porque o enlutado ele foi lançado numa montanha-russa de sentimentos que é muito difícil administrar. Por isso que também, após venção, né, o luto por suicídio, a prática tem que ser prática cotidiana. Porque é dia a dia e a gente tem essa preocupação de estar acompanhando os nossos enlutados, os nossos, né? Porque assim, eles se tornaram nossos parceiros. Quando eu falo nosso, porque eu tenho uma equipe junto. Isso é muito legal, porque a gente não acolhe o sofrimento sozinho. Né? Então, em se tratando de prevenção, em se tratando de suicídio, em se tratando de luto por suicídio, o que mais a gente tem que fazer e ofertar, e essa é a entrega poderosa, né? É a gente estar juntos. Né? É a gente congregar pessoas, tanto é que a gente foi criando na nossa amizade, nas nossas conversas, nas nossas rodas, nós quatro, né? Nós fomos criando, né, um lugar de pertencimento. Como todas as vezes a gente fala, em todas as rodas, o quanto faz bem a gente saber que a gente vai se encontrar. Porque a gente sabe que a gente não sabe, não tem a mínima ideia do que a gente vai falar teoricamente, a gente só tem o título, mas como vai sair, o que vai acontecer, né? A gente não sabe. E a gente se lança nessa ousadia e nesse novo, e sempre eu saio muito satisfeita. E eu também acredito que vocês também saiam, né? Porque essa é a reverberação. Então, talvez seja isso, sabe? A gente criar espaços para que a gente possa trazer a discussão, né? E muitas vezes a gente respeitar as nossas diferenças, porque é isso que eu vejo de mais importante nas nossas rodas,
cada um é muito diferente, só que a gente dá match, né? A gente dá, né? Faz samba no negócio, mesmo eu não sabendo, né, dançar samba, mas assim, o negócio sai muito bonito, mas não em termos de arrogância que eu tô falando, não tô fazendo uma divulgação. Sai bonito porque a gente se coloca em presença. E a gente consegue ofertar o nosso melhor. E o nosso melhor é aquilo que é possível. Né? Tem dias que uma está mais cabisbaixa, outra está mais, né, desesperançosa, outra está mais tristinha. Mas assim, a gente se aguenta, a gente se suporta, não no sentido de nascer, eu te suporto, mas assim, a gente se dá, né, apoio mútuo. E eu acho que é isso que a gente precisa entender como uma caminhada diária, como uma trilha, como uma jornada que pode ser possível, né? A gente aliar as nossas forças e continuar juntos, né? Vai lá, meu amor, Paula. Hoje nós estamos assim pensativas, né? Porque é um tema que está sempre rodeando as nossas conversas, as nossas ações e nossas atividades, mas falar especificamente disso daquele nozinho na garganta, né? Quando a Júlia traz, é que cada uma de vocês vão trazendo elementos e eu anoto frase e falo, poxa, isso tem tudo a ver, poxa, isso vai reorganizando as minhas ideias. Quando a gente convida alguém que não está se sentindo bem, que você às vezes se identifica algum comportamento de tristeza, de introspecção, aí a tendência é convidar a pessoa a sair, é convidar a pessoa a fazer um novo corte de cabelo, é convidar a pessoa a comprar uma roupa, a fazer uma viagem, é banalizar sem querer às vezes o que ela está sentindo, dizendo para com isso, tem gente muito pior que você. E às vezes eu fico pensando, parece que não é por mal que a gente faz, é errando, tentando acertar. Às vezes é aquele desespero de querer ajudar muito uma pessoa que a gente gosta e daquela inabilidade de ficar em silêncio, apenas ouvir. Então, quantos de nós numa conversa não salvam um silêncio? Vê que está tudo ali como nós, né? Quando uma está passando a palavra para outra. Hoje nós estamos mais quietinhas, mas no geral a gente salva o silêncio, porque está gravando, porque a gente quer manter um ritmo, mas a gente também traz isso para a vida. O silêncio às vezes diz muita coisa, só que a gente fica desconfortável diante dele, né? Então, em situações como essa, eu não sou uma estudiosa no assunto, eu sou uma pessoa comum no meio da multidão que é atingida por isso e que se entristece e que tem a sensação de que perdemos todos diante dessa impotência, diante da humanidade que vai se esvaindo e da incerteza da resposta de por quê? Porque a pessoa preferiu deixar a gente aqui e partir. São aquelas respostas e aquele mistério que a gente nunca vai saber, né? E aí, pensando nisso, enquanto vocês falavam, as falas de vocês sempre me tocam demais. E aí eu penso, para nós, que somos as pessoas comuns, aquelas que não estudam sobre o tema e que não fazem pesquisa, como Karina, Júlia, como Nelly fazem, estão sempre fazendo leitura, são profissionais de saúde, para nós, as pessoas comuns, o que cabe? Aí eu penso que talvez trabalhar mesmo a nossa inteligência emocional, que é aquela de que está muito envolvida com o processo de escuta, que a resposta muitas vezes vem do discurso daquele que está precisando mesmo. Então, os sinais estão por toda parte, só que se a gente não tem presença, a gente não percebe. Eu, nas minhas situações, nas pessoais, muitas vezes revendo o filme que se passa, eu falo, poxa, olha um sinal ali, poxa, eu não me atentei àquele sinal. Não que eu pudesse impedir ou prever, mas talvez se eu tivesse ficado em silêncio e percebido, talvez eu tivesse encontrado uma palavra. Então isso também é algo que assombra, né? Eu vi recentemente no Instagram da Teresa Gouveia, que também é uma super integrante desse programa Raise, e eu sigo ela no Instagram. Ela tem, o site dela é Laços e Lutos.
E ela fez um post que me marcou muito e eu salvei ele no meu celular. Ela disse assim, ó, frases que não devem ser ditas diante do luto de alguém. E aí, quando eu li as frases, eu falei, nossa, faz todo sentido. E depois disso, acabaram falecendo algumas pessoas dentro do meu circuito por morte de doença, não relacionadas ao suicídio. E eu fui dizer, depois disso, para as pessoas, sabia que frases a gente não deve dizer sobre o luto de alguém? E as frases são, foi melhor assim, ele está melhor agora, ele descansou, isso acontece com todo mundo, eu sei o que você está sentindo, ele não ia querer ver você chorando. E aí eu disse essas frases para as pessoas que também enfrentaram aquela perda e aquele luto. E as pessoas me disseram, nossa, mas claro que não, e eu vou dizer o quê? Aí eu falei, quem sabe não dizer nada? Muitas vezes um olhar, um abraço. Então, a gente fica tateando, né? Eu, particularmente, eu digo para mim, entenda sua completa ignorância em diversos assuntos, esteja presente e vai tentando caminhar no meio dessa escuridão, tateando e vendo o que pode ser feito naquele momento, naquele presente. É isso que eu sinto, gente. Eu acho interessante, sabe, Paula, quando você fala assim sobre essa questão do luto, de você se colocar como alguém na multidão, né, que sofre os efeitos e é afetada pela questão do suicídio, né? Eu acho muito importante que nós pensemos também num grupo populacional que tem um certo risco, que pouco se fala sobre o suicídio dos idosos. A Organização Mundial da Saúde chama atenção para o risco que correm essas pessoas, esse grupo populacional, em relação ao suicídio. Se não se falava muito do suicídio há algum tempo atrás, era um tabu muito grande. Eu me lembro quando eu era criança, quando se falava em suicídio, era algo assim que causava um certo silêncio em todas as pessoas, e me chamava muito a atenção isso. Inclusive, quando se falava assim, a pessoa que se suicida não pode ter missa de sétimo dia. A pessoa que se suicida não pode ser enterrada normalmente. Aquilo me causava, assim, uma tensão, como criança ainda, porque eu falava, meu Deus, o que acontece então com essa pessoa, né? Ela não vai ter todos os privilégios que qualquer pessoa que morre vai ter. Por quê? O que é isso? É um pecado? É um crime? Então você veja como foi mudando, felizmente, né? Estamos mudando essa visão do suicídio social e culturalmente, né? Que hoje se fala muito mais do suicídio. Então, a população está mais acostumada e vai se acostumando a falar. Então, eu acho que essa nossa conversa também tem esse objetivo da gente trazer para a roda esse assunto, que era tão pouco falado, tão escondido. E eu trago essa questão dos idosos, porque ainda entre os idosos é muito escondido. É muito mal falado a questão do suicídio. Por que se suicidar quando a morte está tão próxima? Espera mais um pouco, né? Vai morrer mesmo, por que se suicidar agora? Então, é pouca atenção, é pouco cuidado ao sofrimento existencial, à dor existencial. Então, veja, a questão da escuta que está sendo tão falada aqui, até a escuta do silêncio, né, como você diz, a presença, eu gosto muito desse termo, presença sensível, porque é quando você está ali, ou em silêncio, ou falando, ou abraçando, enfim, de qualquer forma, você faz na sua atitude com que a pessoa sinta a sua presença. Como a Karina falou, para o que der vier, eu não sei como eu posso te ajudar, mas se você precisar de ajuda, eu estou aqui. Isso é presença, é a presença humana, é a presença sensível. Porque o que é uma tentativa, um falar sobre o suicídio de uma pessoa que está em sofrimento? Será que é um apelo? Será que ela está nos apelando para prestarmos atenção nela? Será que é um desejo mesmo?
Será que é uma mensagem que está nos passando? Então, estar atento a essas possibilidades, eu acho que faz com que nós nos aproximemos dessa pessoa. E muitas vezes, para o idoso, isso não é sentido, porque o idoso já está ali, vivendo aquela sua vida de rotina. Qual é o sofrimento do idoso, né? E é um grupo que tem um risco muito grande. A porcentagem de suicídio entre os idosos é bastante grande. E o que causa tudo isso, muitas vezes? São várias as possibilidades: um isolamento social, um isolamento psicológico, a dor existencial, é você não ver saída, as perdas. Muitas vezes o idoso não tem mais ninguém da sua relação vivo. Os familiares, irmãos, primos, parentes, morreram todos pela idade. Os amigos, não tem mais amigos, não tem um local de pertencimento, um cenário que ele possa se sentir acolhido naquele momento. Então, essa nossa preocupação com os idosos, ela é muito legítima. Muitas vezes o idoso está passando por uma doença que trazem dores horríveis, lesões desfigurantes, que o transforma, não sou mais eu, não me reconheço mais. Então, eu acredito que esse grupo deva merecer uma atenção muito grande por parte da sociedade, para que se abram a possibilidade dele se sentir pertencente a um grupo, pertencente à sua família, que tem ainda o seu lugar, o seu espaço, a sua utilidade. Até um termo terrível isso, né? Mas muitas vezes o idoso se sente inútil, ele não tem um lugar que ele ocupe mais. Então, essa atenção é o que eu gostaria de estar chamando para esse grupo mesmo, que sofre muitas vezes em silêncio, e às vezes é a última escolha, a única escolha que eles encontram é o suicídio. Eu não tenho tanta teoria, tantos estudos sobre, mas eu conheço muitas pessoas que se mataram e também conheço os enlutados por suicídio, e isso me afeta muito, me chama muito a atenção. Eu sofro com isso. Eu tive uma ajudante assim, aqui na minha casa, que o pai dela, ele se enforcou. E realmente os idosos, o grupo masculino, ele tem uma porcentagem maior de suicídio entre os idosos, o homem. Eles moravam num sítio lá no Paraná, e de repente ele veio para Campinas para morar com os filhos, e encontraram o pai enforcado numa árvore no quintal. E aí todo mundo, mas por quê? O que aconteceu justo agora que está com todos os filhos? Não sei a causa, não dá para a gente entender o porquê, mas a gente pode supor muitas coisas, até para nossas ações se dirigirem para esse caminho, né? Esse norte. O isolamento social, a mudança de status, tudo isso pode trazer ao idoso uma dor existencial, um sofrimento tão grande que ele não encontre outra saída a não ser a morte. E isso me preocupa bastante. Júlia, o que você pensa sobre isso? Então, eu estava pensando aqui sobre os dois lados, né? A questão, sim, do grupo de idosos ser um grupo mais iniciado em relação ao suicídio, apesar de, pelas estatísticas, ser o grupo onde ocorre com mais frequência os suicídios, né? É um paradoxo isso, e quase não se fala, mais ou menos pensando, bom, idoso já é normal, né? É normal sentir depressão, é normal não ver sentido da vida, afinal já viveu bastante, é normal ficar doente, tá? Então há uma naturalização que causa muito sofrimento. Então, acho que nós estamos agora nesse período, né, de poder falar um pouco mais sobre as várias questões e sobre a questão da velhice, né, da velhice, que é um tempo longo, mas é um tempo que muitas vezes é tão estigmatizado quanto o suicídio. Então, talvez a ideia de que velhos se matem faz parte, talvez de fato eles têm razão, porque se sentem inúteis e tal, e isso é uma naturalização que a gente não deveria permitir, né? Somos seres humanos até o momento da nossa morte, independente
da nossa idade. Então, é uma questão muito importante. E também havia uma compreensão de que a pessoa idosa já não vai se beneficiar de um trabalho psicoterápico, ela já não tem muito tempo, já não dá para fazer muitas mudanças e tal. Então, durante muito tempo, não se atendia pessoas idosas e elas mesmas achavam que não adianta, já estou no final da vida e tal. Então, tudo isso é um complexo importante, que é sempre assim. E a vida? Que vida é essa? Essa vida vale a pena ser vivida? Né? O sentimento de inutilidade. Tem um trabalho muito interessante de uma autora chamada Cecília Minaio, que é do Rio de Janeiro, que fez um estudo sobre o suicídio de idosos, e ela rola várias questões, né, que você trouxe aí, né, que são muito importantes da gente pensar. E tem muitas pessoas idosas que elas não se matam, mas elas se deixam morrer. Isso não é computado como suicídio, mas é também uma resposta de, puxa, será que eu devo continuar vivendo? Será que eu não estou sendo um peso para os meus filhos e meus netos? Enfim, tem várias questões, né? E eu queria mexer um pouquinho com a ideia da nossa onipotência de achar que a gente sabe tudo, sem deixar que as pessoas nos digam e nos tragam um caminho. Então, abrir o espaço para, por exemplo, pessoas mais velhas falarem sobre si, ouvir o que elas têm a dizer, né? Tem agora uma corrente muito forte do envelhecimento ativo e tal, eu acho muito bom, mas o meu medo é que quem não está nessa atividade assim tão frenética se sinta ainda mais inútil, né? Então, eu acho que é muito importante a gente começar a abrir esses caminhos também, né? A gente tem um mês, um ano e a vida para debater essas questões que são muito importantes, né? E falam sobre o existir humano, né? O existir humano numa época que está bastante tóxica, né? Nós estamos recebendo muitas informações violentas, discursos de ódio e tal. Então, esse acolhimento, esse trabalho diário é muito importante, porque nós temos muita coisa que pode ser descoberta a qualquer momento da vida. Isso é muito importante. Tem um assunto super polêmico, eu não vou entrar agora, mas talvez uma outra roda pode ser, que é a possibilidade de a gente gerenciar a própria morte, né? E dizer que agora chega e eu não quero mais viver. Mas esse é um assunto super polêmico, só vou lançar aí como um desafio para as mosqueteiras. E eu queria falar sobre um tema, talvez introduzir esse tema ainda na nossa roda, que é a questão do cuidado aos enlutados por suicídio, né? Esse é o tema principal da Karina, vou logo passar a bola para ela, né? Mas para a gente pensar, primeiro, se o luto por suicídio é um luto extremamente difícil, né? E essa é uma questão muito importante e que a gente não vê muito pouco isso ser falado nas campanhas do Setembro Amarelo. Nas políticas públicas aqui do Brasil não existe a palavra pós-venção, que é uma palavra super importante e que significa todos os cuidados e ações que visam lidar com o impacto do suicídio. Então, tanto de pessoas que tentam o suicídio, né, e o impacto que essa tentativa tem nelas, da maneira cruel como muitas delas são tratadas nos hospitais e nos centros de atendimento, é uma questão que a gente precisa debater e trabalhar bastante em relação a isso, porque a pessoa já está com o sofrimento em carne viva e ainda ser mal atendida, maltratada é alguma coisa insuportável, né? E a questão também dos enlutados, dos familiares dessas pessoas que tentam suicídio e dos familiares enlutados pela morte por suicídio, né? É muito importante, Karina tem escrito bastante sobre isso, desenvolvido, né, nos seus trabalhos, mas a gente vê pouco agora está vendo mais, né? O projeto RAISE, né, está trazendo essa questão, o trabalho com grupos de enlutados, porque este luto, se é que a gente pode falar em intensidade de dor e sofrimento, pode ser um dos mais difíceis e mais complicados, porque ele tem um elemento muito forte no seu conteúdo que se chama culpa, isso que a Karina falou. E lidar com a culpa é muito difícil. A gente não consegue passar uma borracha e dizer, não seja culpado,
Você não é responsável pelo suicídio da outra pessoa. A culpa pinica à noite, pinica de madrugada, pinica no domingo, pinica nas festas de Dia dos Pais, das mães, das crianças, de tudo. Então, essas talvez seja uma questão também para uma próxima roda, para a gente poder aprofundar, né, a questão do luto por suicídio dos idosos que se matam e ninguém vê. Tá? Então, são algumas contribuições aqui. Karina, acho que você vai comentar, né? Eu costumo fazer essa pergunta que teve origem no próprio doutorado: quem mata quem quando um suicídio acontece? E aí traz torpor, traz choque, traz indignação, traz silêncio. E aí o silenciamento, quando ele permanece, ele aumenta o sofrimento. Então, por isso que realmente eu concordo com você, Júlia, né? Existem poucos movimentos, né, aqui no Brasil, principalmente, para a gente falar sobre suicídio. A gente deveria, né, falar sobre o luto, inclusive ter um plano de políticas públicas, incluindo a questão da pós-venção. Né? Porque hoje eu vejo que se um suicídio provoca todo esse choque, esse silenciamento, porque lança a gente na impotência, né? Cada vez mais a gente precisa criar espaços que a gente pode ter grupos de enlutados, como a gente tem lá no NAS, né, no Núcleo de Assistência Social, lá no Instituto Sete Sapiens. Né? Por quê? Porque eu acho que é importante a gente ter esse movimento de acolher as pessoas que são enlutadas, principalmente por suicídio, né, não se sentem legitimadas e se sentem acusadas, inclusive, porque uma das coisas que eu mais ouço, assim, parece que tem uma faixa aqui, um rótulo falando: você não foi, né, o capaz de salvar esta pessoa, muito entre aspas, sabe? Porque esta é a sensação que você traz da culpa, que eu tenho acompanhado. Quando, né, se fala sobre uma herança que a gente recebe, principalmente um enlutado, a herança é lidar com um caminho árduo da culpa, da vergonha, porque existe a vergonha, e vergonha também é um fenômeno social que faz com que a gente sinta vergonha de como a gente se apresenta, e normalmente essa apresentação não está junto com aquilo que a gente idealizou, ou seja, todas as vezes que a gente tem um ideal de se mostrar de um jeito bonito na fachada, né? E a gente não se mostra, e é escancarada uma imagem, né? De uma forma como a gente pode estar, a gente sente vergonha porque está longe, se distanciou daquela imagem ideal. Então, isso acontece muito com as pessoas enlutadas pelo suicídio, porque eles se sentem envergonhados, porque muitas vezes eles já se culpam e, infelizmente, eles são acusados como os responsáveis pela morte da pessoa. Né? E se não são acusados diretamente, eles se autoacusam, achando que eles poderiam ter mudado o desfecho da situação. Então, muitas vezes, a impotência lança a gente nesse silenciamento. Tanto é que a provocação que eu também trouxe no doutorado foi: por que se calar se o falar é tão importante? Foi nesse momento em que eu aprendo que a gente precisa não ficar falando somente, né? Mas a gente trazer espaços para que a gente possa realmente, né, conciliar e organizar. Quando a Paula fala que todos os momentos que a gente se encontra servem, né, para você organizar as tuas ideias, é isso que a gente tem que fazer, principalmente com os enlutados. Criar espaços para que o enlutado possa se organizar, né, em termos de ideias, sentimentos e pensamentos, para que ele possa, inclusive, entender que essa falta de mensagem, né, é a falta da carta, a falta de um bilhete, a falta de uma certa explicação, né, que aquele que partiu às vezes não deixa, e mesmo se deixar, quando deixa, eu imagino que é uma carta de despedida, né? A gente tem uma professora na pós-graduação que é Maria Luísa Dias, que tem um livro lindo, que é Testemunhos do Adeus, né? E ela foi uma estudiosa das cartas, e a gente também tem uma outra professora, que é a Elizabeth Rabelo, né? Lá na pós, que elas trabalham exatamente com essas mensagens de adeus. Mesmo se
foram deixadas cartas de despedida, lembra que isso é só uma parte de uma totalidade de uma história, né? E eu entendo que muitas vezes essas cartas de despedida é como se a gente falasse que são testemunhos da não culpabilização do enlutado. Porque muitas vezes aquele que deixa uma carta fala: eu estou me matando por livre e espontânea vontade ou por escolha. Ninguém tem culpa de nada. Ou, às vezes, isso prejudica, eles falam: olha, né, eu estou me matando por sua culpa, o que vai agravar o enlutamento, sabe? Então, assim, traz um viés, traz uma explicação que a gente não pode ficar rendido, né? Sendo sequestrado por esta única verdade, por aquilo que foi colocado, porque palavra escrita é palavra eternizada, assim dizia Platão, né? Então, assim, a gente não pode correr o risco de entrar numa compreensão reducionista. E aí, uma das coisas que a Paula trouxe, que eu acho lindo, eu também sou muito fã da Teresa Vera Gouveia, felizmente ela é, né, professora da nossa pós-graduação na disciplina de luto, né? Então, assim, eu gosto dessa ideia da gente não comparar a dor. Primeiro, a gente não pode adjetivar nenhum sofrimento, tem essa também. Quando se falam é coragem, é covardia, não, isso a gente não pode colocar adjetivos no sofrimento, né? Isso é bom, isso é ruim, não. Eu tenho uma frase que eu falo que o sentido é do sentidor, aquele que sente a dor. Cada um sente a sua maneira, cada um também se enluta à sua maneira. Por isso que é tão importante a gente não estabelecer comparações. As frases que você falou da recomendação da Teresa, Paula, eu acho que são muito importantes a gente trazer nessa roda, sabe? Porque é como se fosse uma orientação de que sofrimento e luto não se compara. Cada um vai sim lutar à sua maneira, cada um vai sentir à sua maneira. Então, uma das frases que eu tenho arrepios, eu sei o que você sente. A gente nunca vai saber o que o outro sente, né? Ah, eu já passei por isso. E aí você começa a se comparar, né? E a meio que fazer uma competição de dor. É incrível isso. Então, muitas vezes, o silêncio nesse sentido, mas não é um silêncio assim, eu não vou falar para não mexer, não. É um silêncio que a Nelly coloca de uma presença sensível, né, de uma forma acolhedora. É um silêncio que permite que o outro possa falar mesmo sem palavras, sabe? E muitas vezes eu utilizo muito o silêncio, né? E aquele que se sente incomodado com o silêncio, normalmente é aquele que não consegue ficar com o próprio silêncio. E aí, então, a gente precisa rever e revisitar qual é a dificuldade do silêncio, porque é no silêncio que a música acontece, não é? Eu, como filha de professora de música, né, não são só o ritmo acelerado dos tons, a gente vê que é no silêncio que o ritmo, o tom e a música vai acontecendo. É no silêncio que a gente também se permite refletir, pensar, né? Eu, como eu tive uma infância muito acelerada, então eu tive que ser muito rápida na minha vida, e esses dias eu estava conversando com a Júlia sobre isso, né? Hoje eu me permito ter mais silêncios. Hoje eu me permito, graças à grande ajuda também da Júlia, que sempre fica me puxando, falando: peraí, Karina, não precisa correr, né? E que eu sempre tive essa necessidade frenética, né? De ser muito rápida em situações de perigo. Até porque, né, desde pequena, tentando socorrer minha mãe, né? Então eu precisava, tudo era uma questão de vida ou morte, então eu sempre fui muito rapidinha nas coisas. Me tornei workaholic. E meu adoecimento da inflamação cerebral foi a possibilidade de eu me silenciar. E aí vocês já me conhecem, né? Quem me conhece antes sabe o quanto eu modifiquei e o quanto eu permiti que o silêncio pudesse apaziguar muitas vezes e me serenar, né? Então eu acho que isso é importante para aquele que está enlutado por suicídio, porque viveu um trauma, viveu um evento extremamente impactante. Então, o que eu mais trago no enlutamento por suicídio é ajudar a pessoa a ter uma certa compaixão e generosidade para com os sentimentos deles, para que eles possam se silenciar e saberem que eles não estão solitários.
para que eles possam serenar a mente e o coração, se é que é possível, nesse momento que a pessoa está em carne viva, mas entendendo que é possível continuar apesar da morte de uma outra pessoa. Isso é o que eu sempre trago como ponto de esperança e ponto de fé, né? Apesar da morte de alguém que se matou, principalmente, é possível você continuar. Obviamente, você nunca vai ser o mesmo depois de uma morte por suicídio. Nunca somos o mesmo, porque eu comparo o suicídio com um tsunami existencial. Infelizmente, não dá para a gente se exigir ser o mesmo depois de um tsunami existencial. Mas a gente modifica. E a gente vai criando uma certa casquinha, que é a lá Nietzsche, que fala: o que não nos mata, nos fortalece. Isso quer dizer que não foi a gente que morreu, infelizmente, porque às vezes a morte de um outro, principalmente por suicídio, faz com que a gente queira ir junto. Mas, se a gente não morreu, a gente pode tornar digna esta vida de quem partiu. E eu não falo nem que a gente perdeu essa pessoa, porque a gente não perde, né? O que eu mais tenho trazido como ponto importante na prevenção diária, cotidiana, principalmente dos enlutados por suicídio, é que a vida e as experiências de quem se foi, de quem partiu, não morreu dentro de você. Então, isso que a gente precisa trazer à luz, sabe? Porque a experiência e as vivências, a morte não tira. E é isso que resta, é isso que fica, talvez como um ponto de esperança. Porque tudo que você viveu, e se a pessoa se matou, ou se ela morreu por outra causa de morte, ela permanece viva em você. É assim que eu faço reverência todas as vezes para minha mãe, né? Porque ela, dentro de mim, ela me acompanha. Ela me acompanha em todas as situações, em todas as minhas ações de prevenção de suicídio, né? Porque é um jeito de legitimar a importância dessa existência de uma mulher que foi muito sofrida, né? Que por coincidência ou não foi a minha mãe, e hoje eu tenho a grata satisfação de falar com boca cheia. Eu sou mãe, sim, de uma pessoa que tentou várias vezes o suicídio, mas foi uma pessoa que me ensinou o caminho dessa necessidade da gente acolher diariamente, né? As ações daquele que sofre. E acolher significa, né, dar dignidade para quem sofreu, tentou, e que pode continuar a viver sem o peso daquele estigma, daquele tabu, de ser condenado, de ser acusado como fraco, né, covarde. Isso não existe, minha gente. A gente tem que mudar esse cenário, né? E mudar o cenário significa legitimar as existências de quem se foi, quem partiu, principalmente do suicídio, né? Porque quando a gente enaltece a história, a gente já está fazendo, né, um certo acolhimento e está dando um cuidado e está fazendo prevenção, né? E pós-venção. Nelly, você está sem o áudio. O áudio. Liga o seu microfone. Liga o seu microfone. Às vezes as palavras não chegam. Espera lá. Nelly, o microfone. O seu microfone está desligado. Ô, Dindesa, você pode ligar o microfone da Nelly. Liga aí no comando. Como é que eu ligo no comando? Põe o mouse em cima da caixinha da imagem dela. Tem 3 pontinhos. Aí você põe ativar o áudio. Aí tem... Nossa! Ou me dá poderes e eu ativo. Isso, vou te dar. Olha dá poderes. Só, eu vou te dar poderes, ó. Pronto. Peraí, ó, Nelly, peraí que você tá sem áudio. Isso é muito legal que acontece, né? Olha só, a gente tá lidando com a dificuldade da fala, ela falando, só que a comunicação não chega.
né? E aí, o que às vezes a gente tem que fazer? Dar poderes para o outro, quando a gente se sente impotente. É isso que realmente a gente faz no grupo de enlutados. Eu vejo muito isso, sabe? Por isso que a gente tem uma equipe, porque às vezes quando a gente se sente fraco, a gente passa para o outro a bola. Vai lá, Paula, vamos tirar, né? Ainda tá, peraí, né, Eli? Agora voltou. Agora foi. Agora sim. É que tem sumido tudo. Bom, agora houve um corte aí, um break. Mas tudo bem, eu estava assim, refletindo muito na fala da Karina, nessa questão de você acessar seus sentimentos. E realmente, o enlutado por suicídio é uma mescla de sentimentos muito grande. Eu atendi uma moça, né, que o marido tinha suicidado, e ela trazia muita vergonha, muita culpa, mas, na verdade, quando ela acessou a raiva que ela sentia dele, por ter deixado ela com 4 filhos, com uma dívida enorme para pagar, porque ele se suicidou por dívidas, e então, quando ela acessou essa raiva, esse ódio que ela estava sentindo, ela conseguiu fazer as pazes com ele. Então, veja, são vários sentimentos que acontecem e que muitas vezes a pessoa ela fica ruminando esses sentimentos em silêncio também, sem ter um acolhimento, um espaço de escuta que favoreça com que esses pensamentos se concretizem e ela possa lidar com eles. E quando você fala do silêncio, eu acho que é um exercício, é um treino que nós deveríamos fazer desde o começo, de você saber ouvir o silêncio, de você saber se colocar no momento certo, de você saber ouvir o outro. Então, a prevenção, eu acredito que passa muito nessa educação para a vida, que a Júlia fala tanto e que eu também compartilho com ela, dessa questão da educação para a morte. Quando você educa para a vida, você entra em contato com a morte e você entra em contato com a sua presença no mundo, com a sua vivência no mundo. E eu me lembro muito bem, porque eu sempre cantei muito em coral, e eu sempre, assim, estimulo que as crianças participem de corais, porque é um exercício para saber ouvir, para saber se colocar. Quando você canta em coral, você tem que saber ouvir a voz do outro e entrar no seu momento. Eu acho isso tão lindo, é de uma sensibilidade na educação para a vida, e é tão fácil. A única coisa que precisa é a voz, é você ouvir, despertar sensibilidade no outro, é saber calar no momento certo, é você poder cantar no momento exato que você precisa falar alguma coisa. Então, são prevenções da educação para a vida, que a gente tem que cuidar desde criança. É o exercício de saber ouvir, o exercício de saber falar o que é certo na hora certa, em pensar antes de fazer. Então, acho que tudo isso são prevenções na educação para uma vida mais humana e que isso possa reverter num crescimento, num desenvolvimento da sua sensibilidade, da sua humanidade no acolhimento ao outro. É a nossa presença nesse mundo. O que eu faço com ela? Eu estou a serviço de quem? Estou a serviço só do meu prazer ou também de conhecer o que me rodeia? As pessoas, a participação em todos os momentos da vida. Então, eu acho que isso é uma grande prevenção que a gente poderia começar desde cedo, ensinando as crianças a ouvir o seu colega, a saber o que se passa com ele, a história da sua vida, a história da sua família, para você se situar no tempo e no espaço. Eu acho que nós já estamos terminando o nosso tempo, então é com essas palavras que eu queria me despedir de vocês mesmo, porque eu acredito que se a gente começar a educar as nossas crianças desde cedo para o prazer da vida, para o saber viver, para a escuta, para o acolhimento, nós estaremos já atuando diariamente na prevenção. Paula? Vou pedir para você fechar a nossa roda de conversa, né? E para a gente ir caminhando para a finalização. Faz parte de um luto,
Todas as vezes que a gente se despede, faz parte de um luto, mas é um luto necessário que a gente precisa ir amarrando, sabendo que a possibilidade da gente se encontrar novamente em breve, né, acontecerá. É tanto aprendizado, e eu vi cada uma de vocês falando, é uma construção, é tão orgânico, aí vai juntando uma peça no outro, na outra. A Nelly traz tanta poesia, tanta delicadeza. Eu sinto tanta força no punho da Karina também, quando você é tão assertiva, até em situações que a gente não sabe como transformar em palavras, né? Então, quando uma roda termina, aí no meu coração eu digo, poxa, essa roda chegou onde ela foi além do que eu esperava, porque eu sou o meu protótipo, eu sou o meu laboratório de experiências. Quando eu faço podcast é isso, se eu não gosto do episódio, não importa, se eu não gosto, eu vou ter que fazer ele de novo, ele tem que me emocionar, né? E eu levo essa medida para as coisas, não pode ser isso pode ser interpretado como um egocentrismo, mas para mim é o termômetro de funciona. E essa roda, ela trouxe palavras que acolhem demais, trazem esse entender a culpa, que a culpa é algo que a gente carrega mais ou menos, mas a gente, uns mais, outros menos, mas a gente acaba carregando. Queria saber esse botão que desliga. Tanto aprendizado com a Júlia é sempre tão objetiva, né? Ela vem com aquele fino corte daqui e ela vai e ela pá, chega lá no seu rim de uma forma assim cirúrgica. E você fala, poxa, vocês são mulheres maduras, são experientes na academia, mas principalmente na vida, no amor. Eu saio daqui com essa sensação de que o silêncio num ponto, naquela pessoa que está precisando de ajuda, ele tem que ser deixado em segundo plano, mas aquele que é o ouvinte, aquele que pode ajudar muitas vezes, que acaba numa situação se tornando um enlutado, o silêncio talvez tenha que estar mais presente. Então, eu saio com esse aprendizado e de tantos outros. É sempre muito bom estar com vocês, principalmente nessa onda que eu sei, que já aprendi, que é um cuidado diário que a gente tem que ter, e que setembro é um mês que a gente vai dar mais destaque, vai fazer mais publicidade, vai fazer mais trabalhos como esse para levar essa educação para a morte, educação para a vida, mas que cabe aí para todos nós esse exercício desse trabalho, dessa vivência, dessa convivência diária, né? Agora eu vou jogar as palavras para a Júlia, nossa queridona, que eu gosto tanto. Eu sempre digo que eu olho para a Júlia, eu vejo uma menina, porque ela é irreverente, ela é... Eu sou muito sua fã, né? Cada uma de nós tem uma característica, né? A Karina também é uma moleca. Às vezes, quando ela está trabalhando muito, eu tenho vontade de ligar e falar, Dindesa, cadê aquela menina saltitante? Porque ela está sempre fazendo muitas coisas e ajudando e carregando muita gente, muita coisa. Também é outra menina. A Nélia, essa leveza, esse cuidado, mas a Júlia é a nossa espoleta. Então fica as palavras. Um grande beijo, um abraço bem apertado para vocês que estão com a gente aqui nessa roda. Vem muitas outras rodas pela frente ainda. Um beijo. Eu queria também me despedir, né? Pensando muitas coisas, querendo refletir e tal, mas com a felicidade que teremos várias rodas aí pela frente, que nós estamos pensando, e essa roda também é tão importante porque nos alimenta e porque, como diz a Paula, a gente tem jeitos diferentes, mas nós estamos comungadas numa mesma proposta e numa mesma ação. É isso que torna o nosso trabalho tão rico. Muito obrigada, queridas amigas, e até o próximo encontro nosso, com muito carinho. Sempre aprendendo. Esse é o lema da minha vida. Um beijo grande para todas.